Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Média, segunda temporada. Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. A equipa da RTP foi excluída de todos os eventos oficiais da presidência angolana. A retirada da sala de imprensa do Palácio da Cidade Alta, a equipa foi retirada da sala de imprensa. As direções de informação da RTP já reagiram, exigindo a reposição do acesso dos seus jornalistas. Mas os problemas da RTP não acabam por aqui, mas podemos começar por aí. O que é que aconteceu exatamente? A nota das direções de informação da RTP não são claras, nem falam sobre isso, não é? O que eu pude apurar é que terá havido uma notícia dada pela RTP que foi tida por inconveniente pelo poder angolano, que, como sabemos, é muito sensível, e tinha a ver com Cabinda, não é? E, portanto, reagiram mal a isso. Eu penso que é só o acesso à presidência, não está em causa a delegação ou a expulsão do delegado. Isso já aconteceu noutras ocasiões, por exemplo, quando o Luís Marinho e eu estávamos na Lusa, aconteceu com o Sérgio Soares. É uma restrição aos eventos oficiais. Eu penso que sim, ali. Mas, enfim, isto mostra o que é o governo de Angola e mostra que as coisas não melhoram assim muito em pouco tempo, portanto, mas é mais um episódio. Tem havido regularmente, já houve jornalistas da RTP expulsos da Guiné há uns anos, já aconteceu com Moçambique, com o António Mateus, mas esse era no caso da Lusa. Enfim, acontece com alguma regularidade. A África não tem ainda não é a Suécia do ponto de vista da circulação de informação. Angola é um bocado a Suécia. Comparado com outros países africanos, Angola é a Suécia. A relação com a comunicação social é sempre um bocadinho tensa, não é? Já sabemos. Aquele tipo de regimes não convive muito bem com a crítica, não é? Ainda que os jornais possa haver, desculpa Luís, pluralidade de jornais, a relação com as instituições é muito severa e tem muito dress code, não é? Tem um código, não é? E eu, por exemplo, que recebo alguns jornais de Angola, jornais privados, alguns são fortemente críticos. Exatamente, e até, isso é diferente. mas crítica mesmo dura, não é? E por exemplo, com banda desenhada, fortes críticas por exemplo, ao Presidente. Esta tem a ver com a FLEC? Parece que sim, eu não tenho bem a FLEC é a Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, dentro da RTP. Não, mas há ali Angola não tem os mesmos padrões relativamente à liberdade de imprensa que nós temos. E até admito que isso ocorra mais em relação àquilo que são os órgãos públicos, não é? Sim. Porque admito, quer dizer, eu não conheço bem a imprensa em Angola e isso o Luís diz, portanto que há órgãos críticos do regime, acredito, internos. Agora, em relação àquilo que é a propriedade pública, provavelmente o tipo de exigência é maior. E eu recordo-me que quando estava na RTP, tive que ir a Angola para tratar um assunto da RTP, com o governo de Angola e com a TPA, e o primeiro-ministro de Angola, numa altura em que o primeiro-ministro de Portugal, Durão Barroso, na altura visitou, manifestou alguma estranheza por a notícia da viagem do primeiro-ministro português ser, portanto, só ter aparecido para aí aos 20 minutos para do telejornal. Portanto, isto para eles, obviamente, devia ser a abertura, não é? Claro. É outro conceito, é outro mundo, é outra realidade. Bom, mas os problemas da RTP não ficam aqui. Recentemente, numa conferência da APIT, que é a Associação dos Produtores Independentes de Televisão, o presidente da RTP, Nicolau Santos, disse que estava à espera que os diretores lhe explicassem o que é que há a fazer com a RTP3, o que me parece também extraordinário, não é? É extraordinário, ainda por cima é a segunda vez que ele diz isso, porque no ano passado, no dia 18 de junho de 2023, aliás, já há quase há 2 anos, ele disse exatamente a mesma coisa, porque defendia uma mudança significativa e até estrutural do canal, o que 2 anos depois não aconteceu. Que 2 anos depois ele venha a dizer a mesma coisa já é um pouco mais estranho, sendo que, sendo ele administrador, não precisa de indicações superiores para Presidente do Conselho de Administração. Enfim, tem o Conselho Geral Independente, portanto, que é o órgão superior em termos hierárquicos ao Conselho de Administração, mas é de admitir, e seria natural que o próprio Presidente soubesse o que quer para a RTP3. Sendo que também recentemente, também não foi assim há uns meses,
Um outro administrador, o Hugo Figueiredo, que tem a área dos conteúdos, também numa entrevista qualquer disse que não sabia muito bem o que é que sabia de fazer ao Canal 2. Portanto, o que significa que neste momento a administração da RTP não sabe muito bem o que é de fazer, nem ao 3, nem ao 2, se calhar nem em relação ao resto, não é? A internacional, a RTP Madeira, é no a mínimo, RTP é no mínimo um pouco estranho. E acresce- Espero que o nosso amigo Nicolau Santos rapidamente Ainda há recupere pouco antes alguma vontade de fazer alguma coisa ali. Portanto, e que De saiba o que é que tem microfone que fazer. fechado falávamos disso, acresce o facto da alteração ao contrato de concessão dar agora muito mais poderes à administração e às direções para Sim, mais âmbito Sim, de, para de poder intervenção. para e fechar, tal. para autonomamente mudar mudar o canais, perfil. fechar, Sim. abrir, enfim. Redesenhá-los. Se aquele pessoal não sabe o que é que há de fazer, não sei. Temos que Não perceber sabemos que também bem o só que é lá que- está há 6 anos. Pois, também é verdade. Bom, E o Hugo Figueiredo quase a 9. bom, mas nós estamos no caso da RTP, há aqui Estão a conhecer a casa. no caso da RTP, há aqui uma questão que vai acontecer agora nas emissões especiais das eleições, em que, ao que parece, não sei se já está confirmado, presumo que sim, Sim, que está José Rodrigues Santos não participará, não fará parte da equipa. Isto é um castigo pela sua entrevista ao Paulo Raimundo? Eu assumo que é. Não há outra justificação possível. O que me parece estranho é um diretor de informação ter esse delay. A gente sabe que hoje as emissões têm um delay, mas o delay é muito grande, porque aquilo que ele fez ao líder Paulo do Raimundo. PCP, ao Paulo Raimundo, foi deplorável. Mas a tomar-se uma atitude era impedir que a entrevista seguinte já fosse feita por ele. Isso era de diretor de informação. Isto aqui é uma espécie de esparregata, não é? Esperamos e agora retira-se a criatura de uma coisa que ele sempre fez. Se eu teria tomado uma atitude, e acharia lógico tomar-se uma atitude naquele momento. Aquilo, a mim, cheira-me a retaliação. Não gosto do método, acho que fica mal o António José Teixeira e vitimiza o José Rodrigues Santos, que não deve querer outra coisa. Sim, pois ele é um Isso é bocado especialista. Ele é um bocado especialista em vítima. Isso, ao longo dos anos, tem acontecido várias vezes. Que comentário é que isto me merece? É evidente que historicamente o José Rodrigues dos Santos devia estar devia ser um dos pivôs da emissão, não é? Portanto, ele é considerado Sim, porque a RTP também não tem muitos pivô da ativos, não é? estação. Desde ele- 93, ele da é o- Guerra do Iraque, que a criatura não sai do ecrã. Ele é o principal pivô da estação neste momento, portanto, e há muitos anos, portanto, não me parece que seja normal que não esteja no evento, dos eventos mais importantes, ou talvez o mais importante, que a RTP realiza, portanto, que são sempre as eleições, onde se prepara sempre uma emissão que se tenta fazer diferente, apresentar as coisas de outra forma, e foi ao longo dos anos, muitos anos, aconteceu isso. E portanto, é sempre, para os pivôs, é sempre um momento importante, é evidente, e devem estar lá. Agora, talvez também fosse interessante que a direção explicasse porque é que o José Rodrigues dos Santos não está. Acho que se levantou essa questão... E tem que explicar? Quer dizer, às tantas não tem que explicar, mas quer dizer, é estranho que ele de repente desapareça. Quer dizer, não sei se é castigo, mas que Parece, é estranho. não é? Parece um castigo. Sim, que é parece. estranho. Da maneira como Parece está a ser castigo. feita, parece. Sim, Estou de acordo com o Eduardo. Retroativo, não é? Tivesse sido feita na altura, enfim, estava feita, Era uma resolvido o sequência problema. Uma sequência podia ter normal, sido não é? retirada das entrevistas, uma coisa qualquer. Não tendo sido feita na altura. E sendo feita agora, nestas circunstâncias, parece retaliação ou parece um castigo. Enfim, não é uma coisa muito normal, tendo em conta que, gosto ou não, apesar de tudo isto apesar de algumas reservas que eu próprio tenho, a verdade é que o José Rodrigues Santos é o principal pivô da estação. E um ativo da ativo RTP, não é? Sem dúvida. Tem que se reconhecer isso, e é muito pouco normal, portanto, este afastamento. E tem, quer dizer, a direção de informação não tem que fazer uma explicação pública para isso, evidentemente. Isso é um caso interno da RTP, mas tendo em conta que se trata de uma figura pública com o peso que ele tem, talvez alguma explicação pudesse ser dada. Não sei se será renovação. Se for renovação,
Mas dizem-me que é o Carlos Daniel. Se for o Carlos Daniel, não é propriamente uma renovação. Bom, audiências, sim, diz Luís. É como é que se chama? Luís Renovação na continuidade. Renovação na continuidade. Onde é que nós já ouvimos isto? Onde é que nós já ouvimos isto? Audiências TV, o futebol manda. Isso, se alguém tivesse alguma dúvida, o futebol manda completamente. A CMTV meteu 4 programas nos 10 maios, no dia 10 de maio, dia do Sporting Benfica, e meteu esses 4 programas, um dos quais com um relato de rádio, não é? Porque foi a CMTV, justiça lhes seja, foi a CMTV que iniciou essa modalidade de fazer relatos na televisão, não é? Sim. Relatos de rádio na televisão. Que é, não estás a ver nada, mas eles estão a relatar e a dizer-te o que é que está a acontecer no estádio. Bom, a questão já não interessa se é rádio ou se é televisão. A questão que interessa, de facto, é que as pessoas aderem, não é? Indiscutivelmente aderem e têm vantagem sobre os outros. Não há dinheiro para conseguirem ver a imagem. Pois, são as pessoas que não têm os canais. Quer dizer, ter a BTV, a Sport TV, mas não sei o quê. Ouvem a rádio. Pois, exato. Ouvem a rádio. Isso é que é extraordinário, não é? Isso é que é extraordinário. Só que uma nota que os 3 primeiros programas têm uma particularidade, que ainda é um pouco mais estranha. Porque os 2 programas mais vistos do dia não foi o jogo, já foi depois do jogo. Foi o duelo final, portanto, que começou exatamente quando o jogo acabou, e depois foi a Ligador que começou 10 minutos depois. Foram estes 2 programas, já depois do jogo acabar. O que é estranho, como é que as pessoas que estão a ver o jogo noutros canais, depois mudam para a CMTV para ver os comentários. É estranho, não é? Porque a transmissão do jogo, que ocorreu, a da segunda parte, porque a primeira parte teve menos, que ocorreu entre as 7 e 8 horas da noite, foi o 3º programa do dia, nem o primeiro nem o segundo, e teve 850 mil espectadores, mais coisa, menos coisa. Portanto, menos que os 10 milhões, de 1 milhão que teve, portanto, o duelo final, que foi o programa mais visto. O que deixa pensar aqui o seguinte, que é extraordinário, como é que, olhando para isto, como é que quem gera os direitos do futebol convive facilmente com a existência de 800 mil pessoas preferem não pagar a Sport TV ou a Benfica TV para ouvir. Para ouvir. Ou seja, há aqui um potencial, portanto, de aumentar a receita por outras vias, por exemplo, transmitir um canal aberto. Porque é que o jogo não é transmitido num canal aberto? Por exemplo, não é? Provavelmente ia buscar mais receita, não é? Enfim. E mais gente, certamente. E mais gente. E mais gente, com certeza, não é? Introduzir por exemplo, o pay-per-view, portanto, as pessoas também poderem comprar só o jogo que não eu existe, quero ver, em Portugal isso não existe. Acham que se abrirem essa possibilidade, depois as pessoas, portanto, já não têm a assinatura. Já não vão comprar o passo de Claro, uma das coisas que eu acho que concorre a favor da CMTV também é que os comentadores deles são... Agora estou a falar, como diz o Luís Marcos, da parte do comentário. São muito empenhados, sabem da coisa, são empenhados e não são aqueles filósofos do futebol, tipo o Tadeu e tal, que o estratego de coisa, o contra-ataque e de basculação e tal. Não, aquilo ali é mesmo da pesada e, portanto, faz parte desse faz pensar aos canais tradicionais, a TVI, a SIC em particular, que são canais jornalistas, que têm canais, portanto, de informação, e a verdade é que as pessoas deixaram de ver o jogo e não foram nem para a SIC Notícias, nem para a CNN. Foram para a polémica. Claro. Foram para a polémica. Bem, e agora preparem-se para sábado, que vai ser outro recorde. Sim, vai ser outro clarinho, não é? O Pinheiro arbitra algum jogo? Não, o Pinheiro acho que vai apitar um jogo da segunda Liga. Vai apitar um jogo da segunda Liga. Está tudo bem com ele, não? Já é bom, não? Foi castigado pelos benfiquistas e vai apitar a segunda Liga. Bom, parece que teve algum problema com o Pinheiro. Não, ele teve algum problema com o Pinheiro. Isto tem perdido. Perdoou um penalti e a expulsão do Otamendi. Bom, na conferência da APIT, e volta à conferência da APIT, o Zé Eduardo Muniz defendeu que o Estado deve subsidiar a medição de audiências. O que foi a primeira vez que eu ouvi semelhante coisa. A ideia apareceu na discussão do painel Novos Valores, Novos Conteúdos, e ele explica que a medição mudou muito nos últimos anos e, portanto, com a necessidade de avaliação do não linear de conteúdos, não é? Do não linear, e, portanto, que o Estado devia subsidiar.
as discussões que eu me lembro nos tempos que já passaram era muito sobre a constituição de um instituto independente que não vivesse do mercado para medir as audiências, não para o Estado subsidiar. Era um instituto independente de uma universidade, o que seja, não é? Bom, mas a CAEB, que é um instituto que faz as audiências, que gera as audiências, é relativamente independente. É independente no sentido em que representa todo o setor, não é? É equidistante de todos. O setor, quer os operadores, quer os anunciantes, tanto quer as agências de publicidade. E tem sido, tanto, historicamente, um organismo que tem cumprido bem a sua função. Eu passei por lá, fui até presidente da CAEM, enfim, não há queixa de que haja ali menor independência ou menor rigor no trabalho. A questão do financiamento, também não há razão de queixa do ministro, porque os operadores não pagam assim tanto dinheiro como isso, ou seja, não é muito caro. É evidente que tem sempre um custo financeiro. O que eu acho estranho é como é que o José Eduardo Muniz se lembra disto, que eu nunca me tinha lembrado, diga-se passagem, e não olha para outras coisas, portanto, onde efetivamente os operadores podiam poupar, por exemplo. Portanto, os operadores continuam a pagar uma rede de transmissão do TDT, que ainda, essa sim tem um peso significativo ainda nas contas dos operadores, ainda relativamente grande. Então na RTP são 5 ou 6 milhões de euros, porque tem os 2 canais. Hoje em dia já representa, portanto, cerca de 3% ou 4% do mercado, já quase ninguém vê o TDT, e os operadores continuam a pagar. A RTP aí sim, tem 4 canais. Não, mas no TDT tem 2. Não, tem memória e tem... Não, pois, mas não paga tanto como os outros, ou seja, tá bem. Paga menos. Os principais, portanto, é o canal 1 e o 2, não é? E o canal 2. Mas eu penso que a fatura na RTP ainda é capaz de ter à volta de 5 ou 6 milhões de euros. Né? Na SIC andará à volta dos 2. Ainda é dinheiro, não é? Bastante dinheiro. É muito para dinheiro. Para um serviço que começou por representar cerca de 50% do mercado, ou mais até, e hoje representa 3 ou 4 e continua a pagar. Portanto, aí sim é que o Estado devia intervir e devia acabar com esta situação que é altamente vantajosa para a APT, que é quem tem concessão da distribuição. Rui, ainda no quadro dos média, não sei se há espaço para dar aqui uma informação, porque tem a ver com as assinaturas digitais gratuitas para os jovens, que o Governo, enfim, não conseguiu fazer metade das coisas que queria fazer nas reestruturações das luzes da RTP e tal, mas esta medida foi tomada e, portanto, os jovens podem ter acesso a um conjunto de assinaturas que vão desde o Correio da Manhã até a jornais como o Eco, etc., passando pelos jornais mais tradicionais e, portanto, é um bom sinal para que haja, digamos, uma... a promoção da literacia. Exatamente, a literacia mediática. Sim, mediática, exatamente. O que é extraordinário é que, do que resta do plano de reestruturação dos média, ficou estas pequenas coisinhas que se vão fazer, depois já deixaram de ter notícia, já ninguém fala nisto. Coisas relevantes como esta, perdeu todo o impacto. Perdeu o impacto a partir do momento que houve aquela votação na Assembleia por causa da RTP, da publicidade na RTP. Matou. A partir daí, eu, por acaso, estou muito curioso em saber qual vai ser a adesão dos jovens a esta. Bom, mas se eles não sabem, também não aderem, não é? Não, eu só estou a dizer que a medida é má. Estou a dizer é que estou curioso para se perceber, porque de facto nós falamos com miúdos e de facto ninguém lê jornais sequer, e até mesmo online vão buscar sites, vão buscar ali umas coisas, recebem tem um feed de notícias, alguns têm um feed de notícias. Sim, tem um feed de notícias e tal. Temas que lhes interessam mais e tal, portanto até são muito sectários, não é? Portanto gostam muito de futebol ou de não sei o quê, é isso que só veem o que lhes interessa, não querem portanto, ter outro conhecimento. Gostava de ver qual vai ser a adesão a portanto, digamos, às assinaturas dos jornais tradicionais. Que tipo de jornais é que eles vão assinar também? E que tipo de jornais? Exato, acho que é um estudo muito interessante para se fazer. Bom, esta sexta-feira temos que avançar, porque senão não conseguimos falar aqui também do vai e não vai do Putin. Se calhar não chegamos lá. Temos tanta coisa aqui da campanha. Que esta sexta-feira à meia-noite Nem o Trump também não foi. O Trump também não, mas o Trump estava à espera se ele ia ou não ia. Estávamos todos à espera. Ele vai ou não vai? Não sei. Então pergunta aí à CIA. Pergunta à CIA se ele vai ou não vai. Não sei. Então eu também não vou. Pronto. Vai à Turquia. Parece uma discussão de comadres. Umas comadres a discutirem num bairro de Lisboa não seria diferente, não é? Vais lá à festa logo à noite. Não sei se vou, se não vou. Então
também não vou. Enquanto tu não decidires, também não vou. Bom, esta sexta-feira à meia-noite termina a campanha, não é? Campanha eleitoral para as legislativas de domingo. Campanha viveu para a rádio e para a televisão. E redes sociais, bem entendido. Uma campanha autista em relação à realidade do país e do mundo, sobretudo do mundo. Nunca se falou de guerra, nem de investimento na defesa, nem de tarifas, nem coisa nenhuma. As arruadas já não são o que eram, de facto, porque quando se vê com atenção na televisão uma arruada, percebe-se que é a comitiva do líder e os homens locais do partido na zona que estão ali, não é o povo nem vê-lo. E os drones destroçam. Exatamente. Pronto. Os dois, Montenegro e Pedro Nuno, no fundo disputam despoderadamente os 3 milhões de pensionistas que estão ali à mercê, um eleitorado que não pode escapar, e ameaçam-se mutuamente. O Pedro Nuno diz que a AD, que a direita quer privatizar a segurança social, a AD nega veementemente. Bom, de facto é mais fácil jogar vôlei de praia em Espinho, que é a sua casa, ou andar de moto, tipo jovem radical, não é? Pronto. Mas a verdade é que a campanha faz-se nos telemóveis, não é? E nas redes sociais, e à noite para ver as imagens na televisão. Sim, e os grandes, e digamos que... Desculpa, há aqui uma marcelização da campanha, como diz Ana Sá Lopes no público. Isso é por causa do mergulho para o Tejo. Sim, exatamente. Entre outras, não é? Exatamente, Entre mergulho para o Tejo. Guiar um táxi em Lisboa. Mas isso já havia antes, não é? Sim. Esse tipo de coisas sempre aconteceram. O Mário Soares também dançava com as varinas na Nazaré. E o António Costa fez um concurso entre um burro e um Ferrari. Um burro e um Ferrari para a Câmara de Lisboa. Aliás, hoje em dia é apresentado como um exemplo de bom marketing político. Já chegámos a este ponto, não é? E o burro ganhou a corrida. Ganhou. Sim, mas como é que vocês avaliam esta campanha, que teve também momentos extraordinários, como a Joana Amaral Dias a interromper as campanhas do Montenegro e do Pedro Nuno Santos, a interpelá-los diretamente, a chamar nomes às pessoas, uma coisa... Quando é que devolves o dinheiro? Quando é que devolves o dinheiro? Isso é de um atrevimento inaudito, embora, quer dizer, faz parte hoje do número destes números de campanha e, portanto, nada surpreende, porque são momentos muito reduzidos, feitos para televisão, com os mergulhos, com isto, com aquilo. Aquilo que mais me impressionou, digamos, na campanha foram os episódios à volta da saúde do Ventura. Do Ventura, sim. Que ainda hoje já lá íamos, sim. Não é? Sim, ainda hoje voltou a acontecer. Hoje, quinta-feira, estamos a gravar aqui. Já tinha acontecido com o Montenegro. Já tinha acontecido com o Montenegro. Sim. Portanto, está aqui e presumo que é a mesma coisa. Ao que se diz, é a mesma coisa. Não é nenhum refluxo. Então será o quê? A informação que me chegou é que era uma fibrilação auricular. Sim, auricular. Sim, uma taquicardia qualquer, uma arritmia. É uma coisa parecida com, ao que parece, com o Montenegro, não é? Sim. É natural, quer dizer, há aqui aqueles stresses todos, não é? Mas atenção, isto é uma informação com toda a reserva. Não é? Aqueles stresses todos. A questão é saber se também agora... Nós não dizemos a ninguém, está descansado. Lateralmente, se estas coisas, por exemplo, no caso do Ventura, independentemente, eu acredito que realmente o homem teve ali um badagaio e, portanto, e depois voltou a coincidir, devia ter ido descansar, não foi. A curiosidade que eu tenho é saber se aquilo interfere com aquela imagem de macho alfa e se isso leva a que o eleitorado diga, afinal, se ele está doente, se isto tem algum efeito nas votações. Também pode ser ao contrário. Pode ser ao contrário. Sim, também. Pena dele, coitado, e vou votar nele. Sim. Alguma tendência, não é? Às vezes para se ter pena e tal. Eu não perfilho a ideia que tudo aquilo foi montado. Atenção. Não, também não. Acho que... Mas a forma como ele exibiu o penso, tirou partido. O Trump fez o mesmo. Sim. Com o penso na orelha. E o Bolsonaro, agora com o Bolsonaro. Sim, mas tanto o Trump como o Bolsonaro, um levou mesmo com a facada, tanto que agora ainda anda a pagar. E o outro levou um tiro na orelha. E o outro também levou com um tiro. Um tiro na orelha e morreu um tipo que estava atrás, não é? Quer dizer, para o caso da gente esquecer, não é? Não é a mesma coisa, sim.
Sim, mas de toda a maneira houve ali um aproveitamento, até aquele líder parlamentar do próprio Chega, o Pedro Pinto. Quando anunciou que estava tudo bem com o Ventura, cavalgou imediatamente logo a situação e disse e tal, mas ele disse-me que vamos ganhar e temos que continuar e vamos ganhar. E acabaram tal. a cantar e a dançar. Exatamente, e entretanto foram cantar e dançar e jantar não é, tranquilamente. Pronto. E portanto, e depois houve uma outra coisa que é aquela crítica que o Chega fez quando o Montenegro foi hospitalizado, de ter tido um tratamento VIP. Isso é que é capaz de tirar uns votos, não é? Isso acredito. Mal. E agora também teve, obviamente, como faz todo sentido, um tratamento VIP. É evidente, sim. Não esteve 17 horas à espera de ser atendido, não é? Bom, de qualquer forma, com aquele tipo de diagnóstico, normalmente as pessoas não ficam. Qualquer cidadão não fica, não é? Isso temos que reconhecer que por falhas que haja no SNS, aquele quadro não é um quadro em que as pessoas... Uma coisa cardíaca, é evidente que ele tinha estado nos cuidados intensivos. Há uns anos aconteceu uma coisa dessas e entrei direto, quer dizer, senti-me mal, desmaiei e fui, quando dei por mim, estava eles publicaram nas redes sociais, quando foi de Montenegro, publicaram uma série de... Estávamos juntos. Uma crítica duríssima àquilo que tinha acontecido, de privilégio. Quer dizer, não se pode cuspir para o ar, não é? Exatamente. Não, e as críticas que ele fez ao próprio Hospital de Faro, e depois teve que dizer que são ótimas, tratado e tal. Não, depois há uma frase deste Pedro Pinto que me parece verdadeiramente extraordinária, que é a história do não podem crer que o André Ventura vá para uma cama onde ao lado esteja, por exemplo, estou a citar, alguém da etnia cigana. Pois, é uma frase grave, dúbia, idiota. Ele poderia ao menos justificá-la, não é? Quer dizer assim, porque certamente que o cigano iria agredir, mas não, era mesmo uma questão da apartheid, não é? Por aquilo que se percebia, não é? Mas digamos que numa sala o cigano também não ficava tranquilo. Numa sala de observação, digamos, não sei também se o cigano estaria também em grande forma física para bater no... Se tivesse nos cuidados intensivos, eu estava, não é? Mas enfim, quer dizer, nós entramos numa... Isso aí já é demagogia. É um delírio completamente. Mas também vindo aqui para nós, vindo daquele senhor, também não se pode esperar coisas assim muito, muito inteligentes, não é? Muito... Mas enfim, estou a falar ao senhor, o Pedro Pinto. Sim. O líder chefe da bancada o líder parlamentar do Chega. Mas desta campanha, o que é que fica? Isso é que quer dizer, espremidinha, assim espremidinha, Sim, o que é que fica? Quais são aquelas notas que as pessoas daqui a 2 ou 3 anos se podem lembrar? Vai ser, de certeza, a história da doença do Ventura. Sim. Já ninguém se lembrava sequer do Montenegro. Mas esta agora fica próximo portanto, esta vai ser do voto. Pois, esta vai ser mais cavalgada e fica uma coisa que não tem nada a ver com a campanha, mas é um facto político que é finalmente o candidato à presidência da República, o Almirante, anunciar e anunciou aqui na Renascença, portanto, parabéns à Renascença porque obviamente teve a história, mas eu diria um pouco como o líder do PCP, quer dizer, novidade era se ele dissesse que não era candidato. É verdade. Mas que foi uma boa história e que foi muito bem, e que a Renascença esteve obviamente bem, e claro que esteve, não é isso, não há dúvida rigorosamente nenhuma. Mas digamos que é outro facto da campanha que não tem nada a ver com a campanha, não é? São aquelas coisas que nós nos vamos lembrar daqui a... De resto, qualquer coisa que tenha a ver com os portugueses, quaisquer medidas que interessem aos portugueses, etc. Foi tudo conversa e tudo demagogia. Nem uma palavra sobre a governabilidade que é tal. Andamos todos à procura da governabilidade. Aí não tens muita razão, não é? Porque realmente não foi um tema que tenha sido tratado na campanha. Mas houve esta alteração agora que a Iniciativa Liberal introduziu. Sim, não é? Está bem. E que, de alguma forma, criou algum incómodo, portanto, no PSD, no Luís Montenegro em particular. Não é? Porque o que ele veio dizer é que tinha havido conversas, coisa que o Luís Montenegro atribuiu a mexericos. E parece que não são mexericos. Não é? Isso levanta aqui a questão da governabilidade, na medida em que, aparentemente, segundo o que se percebe desta conversa e daquilo que o Rui Rocha disse, a AD está a discutir com o IEL o próximo governo.
Isto aí já estamos a tratar Debaixo da da governabilidade. mesa, mas não- Exatamente, debaixo da mesa. Pois, exatamente, é isso que eu digo. E essa é a parte má, não é? Disto devia ser discutido. Por isso é que as de forma oposições muito vieram clara. reclamar, dizer que queriam saber Com se certeza, havia algum acordo ou com não. razão, e que isto é um bom argumento para a oposição, para dizer vocês estão aí já a discutir por baixo da mesa para uma coisa que acusaram lá atrás o PS, portanto, de ter feito quando foi da criação da Geringonça. Isso aí pode fragilizar a AD nesta fase final da campanha. Veremos também agora como é que isso entre hoje e amanhã vai ser explorado pela oposição, sendo que já tem sido explorado, não é? Tanto é que o Pedro Nuno Santos tem vindo a falar nisso. Agora, a campanha em geral, estou de acordo convosco, portanto, foi uma campanha triste, ao contrário da campanha alegre do Oeste de Queiroz, não, isto é triste, sendo que há aqui uma coisa muito preocupante, é que estamos a tender para campanhas em que valorizam muito mais a forma do que o conteúdo, não é? Isso é que é preocupante, não é? Em que o que se discute é qual é o que joga melhor bola, e qual é o que anda melhor de moto, qual é o que dança melhor com as senhoras, com as velhinhas e com o povo, seja lá o que isso for, quem é que é mais engraçado a responder ao Ricardo Araújo Pereira, quem é que tem mais simpatia, tudo questões formais. Tem alguma relevância eventualmente para quem gosta de entretenimento, mas para a substância da política é muito pouco. Não é? Nem a questão ética chegou a ser tão discutida como se esperava, não é? Inicialmente sim. Foi o início e depois a coisa passou. Mas eu gostava de pegar na história do Ricardo Araújo Pereira, porque não só, porque de facto o que aconteceu e o que está a acontecer cada vez com mais frequência é os líderes preferirem estar fora da entrevista formal dos jornalistas, portanto vão a todos os jornais da tarde, portanto, a Júlia, o Geirinhas, por exemplo, faz um programa, aliás, que tem piada, contrariamente às vezes, muitas vezes ao Ricardo Araújo Pereira, que tem menos piada, mas as entrevistas dos Geirinhas até têm graça, não é? E põem de facto os líderes bastante à vontade, etc. E programas da tarde, portanto programas que não são programas estritamente jornalísticos, ou nem sequer são programas jornalísticos, e depois onde saem até grandes notícias, o caso por exemplo, da Júlia Pinheiro, o programa da Júlia Pinheiro, onde saiu aquela, não uma notícia, mas de facto aquela afirmação, aquela pergunta dela se ele era, como é que era? Se você é sonso ou não sei o quê. Pronto. É sonso ou hipócrita? É sonso ou hipócrita? Deu cartazes no desfile do 25 de Abril. Sim. Portanto, de facto, as pessoas, o público em geral, está muito mais interessado e muito mais vocacionado para ver esse tipo de programas do que, de facto, para seguir a campanha, digamos, estritamente jornalística. Essa é que é a verdade. E é evidente que os líderes, percebendo isso, cada vez vão enfiar-se mais nesse tipo de... Qualquer dia nem é preciso os jornalistas para isto, não é? Portanto, eu temo que o resultado no próximo domingo seja influenciado por coisas que nós não estamos a ver. Sim, pois, pode ser. Claro. Absolutamente, claro Luís. Até claro porque... Por exemplo, a imigração. O tracking poll... Mas já falámos aqui. Já falámos. O tracking poll da TVI dá um impacto técnico outra vez, não é? Foi? Queda da AD... Se é dois ou de ontem? Acho que é de ontem. O da Renascença não dá. O da Renascença não dá, mas o tracking poll da TVI não já deixa aproximava outra vez. Já aproximava outra vez e, portanto, a coisa não bate nem exata. Mas o do Rádio Renascença é uma sondagem das todas. Não é uma tracking poll. O tracking poll não é diário. É diário. Mas a tracking poll é muito falível. Pois, eu tenho muitas dúvidas em relação a essa tracking poll, se querem que lhe diga. Falam de lares, não se sabe claros como, se isto é feito obviamente por telemóvel, não é de certeza para números fixos, não é telemóvel. Já ninguém tem, portanto, claros é que são, e depois são 500 e tal amostras, 500 e tal normalmente vão ser substituídos, renovados todos os dias. Pois, enfim, uma parte deles. Vamos ver o que é que isso vale, não é? É evidente. Vamos ver, mas podemos ficar com um país ingovernável, não é? Não, mas o que eu acho extraordinário nisto é exatamente por isto que eu acho que há uma pessoa a quem me parece que não quer um país governável para depois sobressair, que é o Almirante, porque eu não consigo perceber porque é que a criatura apareceu agora a dizer que é preciso e tal, não sei o quê, porque estamos numa situação complicada, não sabemos se vai haver nem se não, e ele vem criar
uma movimentação e um distúrbio à volta, garantindo que ele está cá para depois resolver, portanto... E contrariando o que tinha dito, exatamente, antes. para além disso. Mas, portanto, se porventura os portugueses dessem uma votação que resolvia o problema para 4 anos, coitadinho não tinha nada para fazer. Portanto, ele deve-lhe dar jeito que a confusão se instale. Eu só vejo isto assim, porque não acredito que seja por causa do CTT e da ida lá dos postais, porque é uma coisa que ele é capaz de saber, que há mails e o WhatsApp, não é? É que ele precisava de mandar os convites para a apresentação no dia 29. Esta candidatura é estranha. E a circunstância que ele fala... É pouco difícil. A leitura a interpretação do Eduardo faz sentido, mas eu vou um pouco mais longe. Não sei se perante o quadro que ele está... Porque é que ele escolheu agora? Porque é que não deixou para segunda-feira, para terça? Porque é que teve que escolher agora, exatamente quando a campanha está na reta final? Provavelmente porque ele intui que vamos sair com um regime, com um sistema mais ou menos paralisado, que ninguém vai ter condições para ter uma governabilidade estável, e ele já se coloca num patamar acima. Ou seja, na tendência que nós temos agora a conhecer um pouco por todo o mundo, de uma opção por líderes fortes, ele diz, isto aqui está uma grande confusão, os partidos não se vão entender, isto ninguém se vai entender, e eu estou aqui para que eu sou o líder forte que o país precisa. Penso que não talvez seja essa a lógica, isso, não sei se é essa. Pois não tem, vai ali no pensamento dos estrategas dele. Tem o poder da palavra. Não tem poder da palavra. Bom, nós estamos a caminhar rapidamente para os grandes enigmas, mas queria pedir-vos aqui uma palavra sobre o novo Papa, o Papa Leão XIV, que fez um encontro com jornalistas onde disse coisas muito importantes, designadamente, do meu ponto de vista, um gesto cheio de significado no momento em que há uma tentativa de descredibilizar os meios tradicionais e afastá-los das grandes decisões dos poderes. Pediu a libertação dos jornalistas presos e defendeu a liberdade de expressão, o que, no tempo que corre, é uma coisa muito importante. Reiterando aquilo que me pareceu também importante, a solidariedade da Igreja para com os jornalistas presos por procurarem e reportarem a verdade. Isto é muito significativo e muito importante e coloca-o no trilho, de alguma maneira, digo eu, do Papa Francisco, não é? Sim, eu acho que é evidente que uma pessoa como o Papa defender, obviamente, a liberdade de expressão e puxar pelo jornalismo, pelo verdadeiro jornalismo, como garante da democracia, e como acho que é obviamente sempre de louvar e sobretudo na época que vivemos. Nós é evidente que nos habituámos a ver determinados regimes a não valorizar, obviamente, o jornalismo livre, não é? Como era óbvio. Mas neste momento temos um problema maior, que chama-se Estados Unidos da América, não é? Onde foi sempre um farol da liberdade de imprensa, um farol da liberdade, e de repente... O farol é o Montenegro. É o Montenegro, o farol é o Montenegro. O farol é o Montenegro. Sim, não é nos Estados Unidos, o farol é o Montenegro, mas é em Portugal. É o do bugio, é o farol do bugio. Eu estou a falar do farol americano, porque é outro farol, um farol maior. É um farol um bocadinho maior. Um farol maior. E de facto, neste momento também o que acontece é restrições enormes à liberdade de imprensa nos Estados Unidos. Portanto, isto é que eu acho que é de facto um perigo, é o perigo maior para a democracia, sem dúvida. Não? Bem, o discurso é muito bom, tens toda a razão, mas eu valorizo sobretudo algo que eu vi, não sei onde, que é ele é interpelado numa ida qualquer, nessa reunião, por um jornalista do Peru, que lhe põe o microfone à frente e lhe pergunta: Senhor Papa, não sei como é que ele trata, tem uma palavra para os peruanos? E ele vira-se para ele e diz-lhe: sim, para os jornalistas, defendam a verdade, a justiça e mantenham-se unidos. É uma grande frase. Sem dúvida. Ele é uma escolha iluminada, porque é uma pessoa que tem realmente o ser missionário e o tipo de preocupações. Já vinha também com umas picardias com o Vance e, portanto, já se tinha visto. E eu na altura, quando ouvi que era um americano,
fiquei um bocadinho coisa, porque havia sempre o arcebispo de Nova Iorque, que era o trampista, não é? Sim. E depois fiquei um bocado fascinado com a figura, embora ele, do ponto de vista simbólico, se tenha apresentado de uma forma mais formal do que o Papa Francisco. Não, é evidente, sim. Aliás, porque o Papa Francisco assumiu-se com uma postura de franciscano, não é? Exato, Aqui não é. Eu acho que é uma. Até estas palavras do Papa Leão XIV são encorajadoras e a simplicidade. Sim, tem. Uma reportagem com os irmãos dele. Vi. Ele brincava às igrejas. E queria-lhes dar a comunhão quando era miúdo. Exatamente. E vem de um país que não tem maioria católica. Exato. Ainda assim são 70 milhões. Sim, Muito bem. basicamente. Os grandes enigmas e outras histórias, já a seguir. Os grandes enigmas e outras histórias, quem quer começar? Bem, o meu enigma já foi mais ou menos aqui florado, que tem a ver com o André Ventura. Não, como eu disse, não ponho em causa que obviamente exista mesmo uma doença, mas é estranho sempre o que é que leva, de facto, um líder político a sair do hospital com a camisa aberta, para mostrar toda aquela parafernália de pensos e pensinhos, e não ter uma atitude um bocadinho mais recatada, que eu acho que só lhe ficava bem. Bom, eu também, já agora, que vou pegar aqui nas palavras do Luís, que falou do André Ventura, eu também já tinha preparado isto, e portanto, apesar destes problemas que ele teve, acho que merece que eu fale nisto, porque foi uma situação que me indignou. O Vítor Gonçalves anda a fazer entrevistas aos líderes partidários, fez também ao André Ventura. Foi uma entrevista que correu mal, muito crispada, muito violenta até, e que no final acabou com o André Ventura a virar-se para o Vítor Gonçalves a dizer: tenho vergonha da RTP, e depois disse mais: e vou fazer tudo para que a RTP não tenha pessoas a soldo do regime, mas tenha pessoas independentes e ao serviço da democracia. Isto dirigindo-se ao próprio Vítor Gonçalves. E o meu enigma e a minha pergunta que eu faço é: até quando é que os jornalistas toleram uma situação destas? Até quando é que nós temos que esperar quando para que um jornalista lhe vire as costas e diga: você não nos pode tratar assim? Sim, não podem esfolhar as pessoas desta maneira. Bom, é preciso taxar os ricos, diz o Bloco. Quem são os ricos? É a minha pergunta. Meia dúzia de famílias que construíram ao longo de gerações soluções empresariais? Empresários pouco esclarecidos que compram Ferraris em vez de pagarem melhores salários aos seus trabalhadores? Ou os que vivem dos seus salários, apesar de generosos em alguns casos? Uma espécie de pobres que vivem bem, não é? A doutora Mariana, economista, sabe a diferença entre salário e capital. Não sabe ela outra coisa, de facto. Um gestor, um quadro, não é mais do que um assalariado. Não é o dono do capital. É dono da sua capacidade de trabalho que vende a troco do salário. Quem são, afinal, os ricos que o Bloco quer taxar? Seria muito útil, acho eu, os eleitores saberem exatamente quem são os ricos. Sendo que em Portugal o rico Bloco é quem ganha mais de 2.000 euros. Exatamente. Esse balúrdio. Não chega a ser um quadro de empresa. Não, o meu enigma tem a ver com a santa paciência dos portugueses, que eu acho que realmente somos o povo mais paciente da Europa, de certeza, porque depois daquilo que aconteceu com a CP, com estas greves, com pessoas que normalmente são as mais pobres, que não conseguiam ir trabalhar, vem aí a greve do metropolitano, começou a agitação na Transtejo, portanto, ou tens uma coisa ou tens outra. Tudo junto não há, isso deixou de haver há muito tempo. O comboio, metro e carris, isso não, nem pensar, nem lo pensas. É inacreditável a paciência e como é que as pessoas pagam os passos e não se indispõem verdadeiramente, porque eu acho que se isto acontecesse noutros sítios, não se passava. Isto na Grécia não acontecia assim, de certeza. Bom, termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, excepcionalmente este domingo não no FM, por causa das eleições, esse grande momento
em que todos temos que participar e, portanto, não se pode falar no assunto. Só depois das 19. Só depois das 19. Mas onde todos devem ir. Onde todos devem ir votar. Eu já votei. Exatamente, eu também. E sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.